entrar naquele calendário bizarro onde vai ter Palmeiras, 2 jogos pela Copa do Brasil. Bolívar, 2 jogos pela Libertadores. Palmeiras pelo Brasileiro. Botafogo pelo Brasileiro e São Paulo pelo Brasileiro. Essa sequência do Flamengo vai ser ali pesadíssima. E agora o Flamengo tem o Vitória e vai ter o Atlético Goianiense, né? Em seguida. E logo em seguida vai ter o Atlético Goianiense em casa. Ou seja, seria uma sequência que o Flamengo não aproveitou da melhor forma, mas seria Cuiabá em casa, que o Flamengo não ganhou. Fortaleza em casa, que o Flamengo perdeu. Criciúma em casa, que o Flamengo ganhou aos trancos e barrancos. E aí, Vitória e Atlético Goianiense. Essa é uma sequência boa. Agora... Fala, nação, saudações rubro-negras, passando aqui para pedir para vocês deixar o like, se inscreve no canal e avisando que no final do vídeo estarei falando aí as últimas notícias do Flamengo para manter vocês atualizados, beleza? Segue pro vídeo. Mauro, o futebol do Flamengo caiu nos últimos jogos, né? Foram atuações ruins, contra o Criciúma principalmente, com o time completo, 10 dias para treinar e o Flamengo não jogou nada. O que esperar desse Flamengo, Mauro, que, na minha opinião, é um Flamengo mais irregular do que os dois que disputam o título com ele? Eu acho que é um Flamengo inconstante. É coisa que você não vê com o Palmeiras e com o Botafogo. Você concorda? E o que esperar do Flamengo para esse jogo de hoje? Acho que é uma amostra muito pequena do time completo, né? Que foi péssimo no jogo de sábado, mas foi a volta desses jogadores depois de 9 partidas sem os 4 lá que estavam na Copa América, fora o Pulga, que ficou fora de parte dela, 6 jogos e meio aproximadamente fora desses 9, e o Cebolinha estava machucado há um tempão, voltou também. Então, meio time, né, à disposição, embora nem todos tenham jogado no começo da partida, voltando, né? Não tinha também o Bruno Henrique. Então, é diferente o time que vinha jogando, né? Mas foi muito mal, foi muito mal. Agora pode produzir muito mais, pode jogar muito mais. Evidentemente, o que se espera é que jogue bem. Eu acho que uma coisa que falta acima do Flamengo é ser um pouco mais de decisão, concentração, sabe, intensa nos jogos. Às vezes é um pouco pedante, como se fosse vencer naturalmente a qualquer momento. 3 jogos seguidos tomando 1-0. Isso já aconteceu no jogo, já tem que fazer um esforço danado, tem que virar o placar. Aí o adversário se fecha. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Fortaleza, que no primeiro tempo não chutou nenhuma bola no gol. O gol foi contra. Aí no segundo tempo o Fortaleza sai pro jogo, aí domina tudo e vence merecidamente. Embora tenha até criado no primeiro tempo, não conseguiu finalizar, né? Eu quero dizer. E depois contra o Criciúma, de novo tomou 1-0, aí tem que fazer um esforço danado para virar o jogo. É difícil, assim. O time tem que ser um pouco mais consistente defensivamente e ter um pouco mais de apetite pelo gol no começo do jogo. Só te cortar rapidinho para voltar para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Mauro César Pereira falando aí sobre o jogo do Flamengo de hoje, né? Contra o Vitória. Flamengo que vem numa sequência de mais atuações aí contra Cuiabá, Fortaleza e Criciúma. E que hoje pode tentar mostrar para o seu torcedor que era só uma fase. Mauro César Pereira. Pois é, então acho que essa é uma oportunidade agora de fazer um bom jogo. Vitória está numa situação tanto quanto delicada, né? Não é uma coisa surpreendente. Vitória sabia quando começou o campeonato vindo da Série B que a luta pela permanência da primeira divisão seria o seu objetivo, mas já teve melhor no campeonato, né? Então é um adversário numa situação difícil, que é o Vitória. Então o que se espera foi que faça um bom jogo. Faça um bom jogo. Ano passado foi muito mal fora de casa, a melhor campanha como visitante. Esse ano precisa melhorar o seu desempenho fora de casa, inclusive. Agora, Bruno Prado, é aquilo que a gente fala, né? Na minha opinião, esse Flamengo, ele é irregular se você for comparar com o Botafogo e o Palmeiras. O Palmeiras, por mais que ele jogue mal, vai em alguns jogos, ele vai se encontrar num determinado momento do jogo, ele vai se impor e vai achar a vitória. O Flamengo não. O Flamengo é um time que, quando ele tá mal, ele é péssimo. Ele é péssimo. Ninguém diz que é um time que tem uma folha salarial de 45 milhões de reais. Quando o Flamengo resolve não jogar nada. Que foi o que aconteceu com o Cuiabá, foi o que aconteceu com o Fortaleza, foi o que aconteceu com o Criciúma. O Mauro até lembrou, o primeiro tempo foram 2 finalizações do Flamengo contra 8 do Criciúma, pô. Flamengo jogando em casa. O que acontece com esse time do Flamengo? Por que esse Flamengo tem apagões? E não são apagões de um jogo, não. Apagões de fase. Que outros clubes não têm. E aí, lembrando, o Botafogo teve no ano passado e pagou por isso aquele apagão que foi um vexame. E que esse ano parece ter melhorado, né, Bruno? O Flamengo tem essa irregularidade. Teve um outro momento na temporada que não estava bem. Acho que o pior jogo naquele outro momento foi contra o Palestino no Chile.
e depois recuperou, teve um bom momento, bem ou mal tá ali em cima, e como o Vampeta falou, pode ser a melhor campanha de um primeiro turno desde 2019. O que é pouco, o Mauro fala muito sobre isso, o Flamengo no Campeonato Brasileiro, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, deveria ter desempenhos melhores, só voltou a liderar o campeonato agora, nesse ano, por algumas rodadas, e não liderava desde 2020, isso é realmente uma coisa muito esquisita, né? De 3 anos, 21, 22, 23, sem liderar o campeonato, um time que tem o maior poder financeiro, o campeonato de pontos corridos favorece muito quem tem um poder financeiro maior, que na teoria você tem mais elenco, você tem mais peça de reposição, é um campeonato de regularidade, que você precisa ser mais regular que os outros em 38 rodadas. Então isso já é uma coisa antiga, né? Já é uma coisa que não diria que não é nem desse ano, já é de outros anos. Ano passado foi um ano ruim, não foi nem irregular, foi um ano ruim. Esse ano é um ano com bons momentos, alguns momentos de queda, mas o time soma ponto. Acho que isso é uma coisa que melhorou um pouco em relação a outros momentos. Ainda não é como o Palmeiras. Palmeiras, ele está mais acostumado a isso, de às vezes não tá bem, conseguir somar ponto. O Flamengo esse ano ele está conseguindo somar ponto em alguns jogos que ele não vai bem. E o ano passado, quando ele não ia bem, era 3-0 de Cuiabá, era 4-0 de Bragantino. Isso esse ano acontece menos. O Flamengo ainda arranca alguns pontos mesmo jogando mal, como aconteceu contra o Criciúma. Mas é um time que sim, pode jogar mais. É um time que precisa estar num nível de concentração bem alto e nem sempre consegue. E pelo menos é um time que consegue buscar mais resultados. Mas é um time que vai ter esses altos e baixos. E me parece mesmo característica dos jogadores, do elenco, de em alguns momentos acomodar com alguns bons resultados, alguns bons jogos. Eles sabem da capacidade deles. Então pode acomodar quando tem alguns bons momentos, mas é um Flamengo que vai brigar por tudo ali. Tem um confronto com o Palmeiras, alguém vai ter que cair na Copa do Brasil, mas é um time que tem toda a condição de brigar pelo título brasileiro, tem condição de ser campeão brasileiro, e na Libertadores também acho que o sorteio foi bem favorável para chegar pelo menos numa semifinal. É um Flamengo que muitas vezes é uma incógnita, velho Vamp, na minha opinião. Né? O Flamengo hoje não vai ter o Wesley e não vai ter o Pulgar. Só que aí vai entrar o Varela, que é o titular da posição, né? Tava na Copa América e aí o Wesley se firmou, mas aí o Wesley tá com lesão na coxa e tá fora, volta o Varela. O problema é no meio-campo, porque pra mim o Alan é a grande decepção desse Flamengo. Por enquanto, assim, de investimento, não tá jogando nada. Teve uma ou duas boas atuações, tá bom. Foi um jogador caro, entrega muitos jogos, que bola que ele perde, sai gol do adversário e o Flamengo perde pontos. O Alan, por enquanto, na minha opinião, é uma das grandes decepções aí desse time do Flamengo, das contratações do Flamengo. Eu colocaria o Léo Ortiz. Dane-se, o Tite contratou o Léo Ortiz pro Léo Ortiz não jogar, gente. O Léo Ortiz é um dos jogadores com mais talento nesse time do Flamengo e ele não joga. E já dizia o Tite, se não for para trazer o Léo Ortiz, não quero outra contratação, não quero outro zagueiro. Aí ele não coloca o Léo Ortiz para jogar de zagueiro, para botar jogadores que, na minha opinião, estão no momento pior que o Léo Ortiz. E aí bota o Alan ainda, que tá péssimo. É uma fase péssima do Alan e não dá chance pro Léo Ortiz. Ele vai conseguir tirar, Vamp, todo o ritmo de jogo do Léo Ortiz, assim. Então, voltou todo mundo, né, Tico? Aí, jogadores lesionados, tudo, voltando. Né? O campeonato agora, esse mês de agosto para setembro, pega fogo. Tem ali jogos eliminatórios de mata-mata, né? Pela Copa do Brasil, pela Libertadores. Né? O Alan, quando chega, não foi uma contratação barata, né? Ele pediu até para vir para o Flamengo pagou caro, só que ele ainda vem lesionado, se recupera, mas ainda não teve uma sequência, ele mesmo, dessa sequência, dessa regularidade de manter 4, 5 jogos, que nem o Pulgar fez em algum momento, que nem o Gerson voltou a jogar bem, né? O Bruno Henrique tá voltando, tem lesões e tudo, o Pedro cada vez mais se firmando, falta isso pro Alan, assim, né? O jogo de hoje, Vitória volta depois de 6 anos à primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Com certeza o Barradão vai estar lotado, abarrotado, né, porque é o Flamengo, depois de 6 ou 7 anos, o Flamengo volta aí ao Barradão. O Vitória, torcedor do Vitória, a gente sabe que eu, como baiano, torcedor do Bahia e do Vitória, o segundo time deles, com certeza é o Flamengo, o torcedor do Vitória e o torcedor do Bahia. Então, Flamengo, atração nova,
jogadores de seleção, tudo importante, pode ter certeza que vai estar lotado. Em relação ao Léo Ortiz, cara, contratação cara também, né? Foi utilizado aí na cabeça da área, todo mundo elogiou bastante, ele fala que a praia dele é de zagueiro. Lá tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira, tem o Davi Luiz, né? Eu sou favorável assim. Como é que eu convoco um cara para ir para a seleção e não convoco os demais e mando contratar esse cara e não utilizo? O Tite tem esse negócio, essa mania de queimar etapas, vamos por etapas. Alguns treinadores no Brasil têm etapas e se perde, de repente, a qualidade do atleta. Eu vi agora aí, ó, o Yamal lá, ó, não é porque ele foi campeão europeu, não. Já com o Luiz Henrique, já convocava ele e metia ele na seleção com 16 anos. Então, quando o cara é bom, tem que sair jogando, não tem que pedir passagem. É o momento. Mauro, tá inclusive viralizando aí muito nas redes sociais a cobrança da torcida do Flamengo pro Léo Ortiz ter mais chances, né? Muitos flamenguistas reclamaram da ausência do Léo Ortiz no jogo contra o Criciúma. Ele ficou no banco durante os 90 minutos. E o Flamengo anunciou o Léo Ortiz no dia 6 de março. Desde o seu anúncio, o Flamengo realizou 30 jogos. O zagueiro só esteve presente em 14, ou seja, menos da metade. Desses 14, em 3 oportunidades acabou vindo do banco de reservas. Léo Ortiz está tendo pouca chance, Mauro? Você acha que é uma reclamação que o torcedor do Flamengo ele tem razão em reclamar que o Léo Ortiz está tendo poucas chances? E outra, essa é a minha opinião, eu acho o Léo Ortiz melhor do que o Alan hoje para substituir o Pulgar, mesmo improvisado. Você acha que tem que colocar um jogador da posição? E se você acha que ele tem que ter mais chances nesse time do Flamengo? Tem que jogar no lugar do Pulgar é o Alan que é o volante. E o Léo Ortiz tem que brigar pela posição como zagueiro. Eu não entendo ele ter sido contratado para ser zagueiro e não jogar como zagueiro. Ele pode se adaptar à função de volante? Pode, mas jogou numa emergência. Quando tem a bola no pé, evidentemente mostra a qualidade, que ele tem muito bom passe, mas o volante tem que ter outros predicados que eu acho que ele não reúne. É outra posição, ele joga a maneira que ele vê o campo, a maneira como ele tem que se posicionar para receber a bola. Né? Você tem que estar de costas muitas vezes para receber, fazer o giro, tocar a bola. É diferente de jogar de zagueiro. É completamente diferente de jogar de zagueiro. Requer uma adaptação. Ele fez alguns jogos, mas não acho que tenha sido motivo para torná-lo o novo volante. Aí o Tite teria que trabalhar com ele direto para ele ser volante. Quer ser volante? Vamos adaptar, vamos jogar, vamos treinar, vamos corrigir erros de posicionamento. Quando recebe a bola, como é que se posiciona, como é que ele visualiza o campo. É diferente, é bem diferente. Ele tem qualidade para isso. Ele é um meio-campista jogando de zagueiro, digamos assim, mas aí acho que requer mais tempo e adaptação. O Alan é um volante, é um bom jogador. Foi caro. Aí foi aquelas loucuras do São Paulo, queria encher o saco, quero, os caras compraram, né? E ele tinha voltado de lesão, né, Mauro? Ele não estava jogando muito no Atlético. Isso, depois machucou de novo, 2 vezes, né? No próprio Flamengo. Eu acho que a ausência do Pulga tem que jogar ele. Eu acho que ele tem que jogar e você tem que... Assim, já houve tantos jogadores que chegaram no Flamengo que também a torcida reclamava. O Cebolinha manda de volta. O Pulga não joga nada. Não sei o quê. O Ayrton Lucas já jogou bem, uma Libertadores, o Flamengo ganhou, ele teve uma participação decisiva, ele que sofreu a falta que gerou a expulsão. Ele foi um dos melhores jogadores naquele jogo, que foi bem ruim, né? Naquela temporada, ele jogou bem. O Felipe Luiz jogou com a carteirada, jogou com o nome ali. Não foi porque ele estava melhor que o... Aí ele se machuca, como já tinha se machucado em Montevidéu, sai cedo do jogo, ele entra, o time melhora. Né? O Dorival não teve coragem de barrar o Felipe Luiz. Colocou o jogador pelo nome, claramente. Então... Isso acho que para mim, na análise aqui, é irrelevante. O que a Flamengo está falando, reclamando, que querem isso. Nunca estão satisfeitos. Tira isso, aqui é uma porcaria, ninguém serve para nada. Todo mundo é ruim, se não contratar é o fim do mundo, parece que o Flamengo não tem jogadores, né? É o que eu digo, de que adianta você contratar mais 2, 3 caras se o Léo Ortiz não joga, o Vinha parece que hoje vai jogar, mas também não joga. 2 caras foram contratados no começo do ano, eles não jogam, não tem sequência, nenhum dos dois teve assim 3 jogos para jogar. Vou te dar 3 jogos, na zaga, na lateral, não joga. O Tite tem essas coisas, então nem sei se adianta essa fome toda do torcedor por mais contratações. Que já é uma outra coisa, né? O torcedor ele quer contratação sempre. Você quer um título de campeão, uma contratação. Você chama de torcida de contratação. É isso, todos os clubes têm isso. Assim, aí o que acontece? Muitos jornalistas alimentam essa narrativa porque ela gera engajamento. Então você vê muita gente, não, porque não contratou. Como eu falei aqui outro dia, o Marcos Antônio. O Flamengo estava encaminhando o Marcos Antônio. Aí o São Paulo perdeu o Alisson machucado, também estava de olho no jogador, ele acelerou e ofereceu mais.
Você entra no leilão pelo Marcos Antônio, vai ver as temporadas, duas últimas do Marcos Antônio. Não foram boas. Não é um jogador em alta que você vai brigar por ele. É um jogador que está numa situação que ele precisa se recuperar. E no São Paulo ele vai ter mais chance de jogar. Para ele foi bom ir para o São Paulo. Ele tem mais chance de ser titular e de jogar seguidas partidas. Do Flamengo talvez fosse mais uma para ficar no banco, como acontece com o Léo Ortiz. Então você vai oferecer mais e mais, vai entrar no leilão? Os caras falam, não, na nossa avaliação, o investimento para esse jogador é esse aqui. Se outro ofereceu mais, então vou entrar nessa, acabou. Eu não acho errado, porque não é uma contratação assim mega necessária, que você tem que fazer de qualquer maneira. Porque tem dinheiro. É por isso que o clube entra no buraco, vai contratando, faz leilão, cobre proposta, não pensa duas vezes, enfim. O elenco é muito bom, tem muitos bons jogadores, tem jogadores na base. Há uma proposta agora para o Matheus Gonçalves, né? 6 milhões de euros do Red Bull Bragantino. Aí tem uma briga por percentual, o Flamengo quer preservar no mínimo 30% do jogador. E aí, se for um percentual maior ou menor, esse valor tem que ser discutido. E talvez ele vá para o Bragantino, porque realmente o garoto não tem chance. Aí tem gente que reclama, por que o Matheus Gonçalves não joga? Não joga. Poderia ter jogado algumas partidas, quando entrou o Verton e tal. O Verton já foi para o Portugal, Leixões, foi embora. Ele jogou porque faltavam vários jogadores. Agora, com Cebolinha, com o Bruno Henrique, o próprio Lohan, que está à frente dele. Me parece um jogador mais promissor, e é mais jovem, né? A volta do Arrascaeta, o Carlinhos, Pedro, vários atacantes e meias e pontas, Luiz Araújo. Pô, ele vai ter pouca chance de jogar. Aí os caras pensam em quê? Vender, ele pode se desenvolver, no Flamengo ele pode ficar ali sem evoluir, e como aconteceu com o Natan, amanhã pode ter sido vendido pelo Bragantino, o Flamengo tendo um percentual bom ainda ganha uma grana. Porque chega uma hora que o garoto não joga, e vai ser assim. Então, assim, reclamam como a base não joga, mas querem contratação. Então, eu não entendo. Você quer a base ou quer contratação? Não, eu quero tudo. Só tu cabem 11 no jogo, no time. É uma loucura isso. É uma loucura. Eu acho que tem que jogar o Alan. E o Alan já fez alguns bons jogos. Acho que ele pode voltar a jogar bem. E cabe ao Tite fazer com que funcione. Ele com o Pulga não funcionou bem, a dupla. Não deu muito certo. Não significa que não possa dar certo nunca. E assim, acho que muita gente voltando agora. Era para jogar melhor no sábado, isso é óbvio. Mas acho que ainda há tempo de ajustar. E é necessário que você faça isso com muita urgência, né? Porque a sequência de jogos vai ser pesada a partir da semana que vem. Olha aí, ó. É o Mauro César Pereira discordando, inclusive, né? Porque eu discordo. Eu não gosto do Alan no Flamengo. Não gosto. Acho que o Alan foi muito mal. Claro, teve algumas atuações boas, na minha opinião, mas me decepcionou muito, Bruno, o Alan no Flamengo. Porque eu esperava o Alan do Atlético Mineiro, o Alan do Fluminense, não foi por enquanto. Realmente, é o que o Mauro diz. O próprio Cebolinha não jogou nada no Flamengo por um ano. Quando o Tite chegou, deu oportunidade para ele jogou muito, é um dos principais jogadores do Flamengo hoje. Agora, o que esperar desse time do Flamengo com os desfalques, né? E sobre o Léo Ortiz, você concorda? Ele tem que jogar mais? Ele vai jogar. Eu acho que há uma certa impaciência também, assim. Acho que ele vai jogar. Ele agora vai ter um monte de jogo em agosto, ele vai jogar. E aí, se ele tiver... Mas aí você não acha que o jogador não pega ritmo de jogo? Porque o Léo Ortiz é um zagueiraço. Sim. Ele sem ritmo não é o zagueiraço que ele é com ritmo. Eu acho que o Flamengo tem 4 ótimos zagueiros, né? Um já veterano, os outros 3, assim, zagueiros que não quando tá todo mundo à disposição... Mas numa lista de seleção que tiver 2 ou 3 fora, qualquer um dos 3 pode ser chamado. Acho que qualquer um dos 3, sem nenhum problema. Assim, o Léo Ortiz, ele é um bom zagueiro, vai ter oportunidade agora em agosto, não tem como, todo mundo vai jogar. E aí ele pode conseguir um espaço. O Tite, de fato, é um cara que, ele para fazer uma mudança, ele leva um tempo, ele espera que uma oportunidade para o cara jogar e depois, se o cara conquistar esse espaço, ele tira o outro. Isso é uma coisa muito do Tite mesmo, às vezes até demora sim, às vezes para fazer uma mudança. Acho que na lateral esquerda, por exemplo, é uma coisa até mais clara, é que o Vinha foi para a seleção, né, e agora voltou, mas o Vinha estava melhor que o Ayrton Lucas, sim, antes de ir para a seleção. Ele vai para a seleção, aí ficou fora do Flamengo, mas aí é uma posição que eu acho que já daria para inverter. O Vinha jogando mais que o Ayrton Lucas, jogando mais jogos importantes que o Ayrton Lucas. Isso aí ele já vinha ocupando um espaço. E essa posição de volante, o Alan até agora não jogou bem mesmo no Flamengo, com regularidade. Eu até acho que o Léo Ortiz jogou melhor que ele de volante, sim. Mas também é uma outra questão que vem muito da maneira como o Tite trabalha, né? E o Tite, tendo um volante à disposição e um volante bom, né? Um volante que tem a sua história, ele vai dar oportunidade ao Alan
antes de colocar o Léo Ortiz ali com mais frequência. Aí se o Alan não for bem, aí pode ser que ele pense em outra alternativa. Mas do jeito que ele trabalha, acho que seria bem surpreendente se ele deixasse o Alan no banco para jogar um jogador que não é da posição. Vamp, por que você acha que o Alan ainda não rendeu no Flamengo o que ele era no Atlético Mineiro e no Fluminense? O Flamengo, ele já veio machucado também, né? Ele machucou muito também no Flamengo, né? Sim. E quando joga, se decepciona geralmente. Mais no departamento médico do que em campo, né? E no Atlético Mineiro, ele mantinha uma regularidade, sempre ali por trás, tudo. Tanto que o Flamengo foi e comprou e não foi um atleta barato, né? Não. Mas não tem uma sequência de jogos porque ele mesmo machuca. Mas então o Flamengo já contratou ele machucado. Quando foi comprado... O Flamengo contratou ele machucado, então pode ter sido um erro também. Esperou recuperar, né? Eu acho que era um negócio na planta do pé. Quando ele chega no Flamengo, foi mais ou menos isso e tal. Mas ele não tem uma regularidade, né? Não mantém uma regularidade de sequência de jogos, jogar 3, 4 jogos seguidos. É sempre lesionado. O veneno chegou. E você concorda? Você acha que ele deve ser o substituto? Também acho. O Léo Ortiz foi ali no improviso, né? Um volante é volante sempre. Pô. Se o Alan estiver inteiro, nas condições necessárias, ele vai fazer melhor do que o Léo Ortiz faz, jogando de volante. Você concorda com o Mauro, Vamp? Você acha que o Léo Ortiz já deveria ter recebido mais chances como zagueiro titular do Flamengo? Rapaz, o negócio é o seguinte, quando você vai ao mercado e compra caro, quando foi barato, ficou aquela, o jogador queria vir titular, capitão do Red Bull Bragantino, tudo. Eu achava que ele ia ser titular. Para mim, ele ia fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Só que o Léo Pereira começou a jogar bem. O Léo Pereira tá jogando bem dentro e fora do campo. Tá voando, dos dois lados, Tico. Né, Tico? Tá voando o Léo Pereira. Sim, fora de campo também, né? Fora, então tá bem. Então aí atrapalhou a contratação do Léo Ortiz. O Davi Luiz ali, a praia tá tranquilo, tá mais pra parar do que pra continuar. Quando joga, quando bota, joga. Quando não bota, tá tranquilo, porque é mais velho, né? Mas o Léo Ortiz tem um sonho de seleção brasileira, foi convocado tudo. Junto com o Fabrício Bruno, já jogaram junto no Red Bull Bragantino, um treinador que convocou ele para a seleção brasileira. Deve estar criando uma expectativa muito grande de poder estar jogando, né? Vitória, tá? O Vitória vive uma turbulência Meu Deus. dentro e fora de campo, velho Vamp, pra sua atenção. Tô ligado já, Tico. O seu Vitória vive uma turbulência dentro e fora de campo. O time vem de 3 derrotas seguidas e retornou para a zona do rebaixamento. Diante dessa situação tão delicada, né, e da forte pressão da torcida, o diretor de futebol Ítalo Rodrigues pediu demissão. Vai com Deus. Quê? Diretor de futebol, vai com Deus, arruma outro. Olha só, o Vamp tá revoltado, hein? Pra pacificar as coisas, disse ele, no Barradão, o Vitória vai tentar somar pontos para sair dessa zona de rebaixamento e também evitar repetir o pior primeiro turno do clube na era dos pontos corridos. Ou seja, velho Vamp, Flamengo tem obrigação de se impor nesse jogo, né? É um Vitória na zona do rebaixamento, em crise, 3 derrotas seguidas. A gente vai para um break na obrigação do Flamengo se impor nesse jogo, mesmo fora de casa, diante da situação que vive o Vitória? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É obrigação o Flamengo jogar melhor, né? Não vencer, mas jogar melhor. Jogar melhor, se impor, ir pra cima, controlar o jogo, saber suportar a pressão do Vitória, que vai se lançar ao ataque em algum momento. Tem que tentar. Aquilo que eu falei do Fluminense com relação ao Palmeiras, guardadas as proporções, do Fluminense é o campeão da Libertadores, Vitória vem da Série B. Mas pro Vitória também é um jogo importante no sentido de que se vence o Flamengo, nossa, isso dá um ânimo, né? Isso muda completamente o ânimo da torcida, dos jogadores, a atmosfera no clube passa a ser outros jogos, você ganha. Esses jogos assim são meio que anabolizantes em caso de um bom resultado, uma boa atuação. Então, para o Vitória também é muito importante, claro, evidente. Mas o Flamengo tem a obrigação de fazer um jogo de imposição técnica, né? Tem um elenco caro e superior para esse tipo de coisa. Bruno. O jogo. O Mengão tem 3 jogadores pendurados para essa partida de hoje: Davi Luiz, Léo Ortiz e Pedro. Caso receba o 3º cartão amarelo, não encara o Atlético Goianiense no próximo domingo, dia 28, no Maracanã. A provável escalação do Flamengo é Ross, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Dela Cruz, Gerson, Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. O Flamengo continua em negociação por Claudinho. Hoje houve uma reunião entre Claudinho e a diretoria do Zenit, onde o jogador mais uma vez recusou a renovação
de contrato, reiterando seu desejo de jogar pelo rubro-negro. Inicialmente, o clube russo aceitou o parcelamento proposto pelo Flamengo, mas depois mudou de posição, exigindo o pagamento em apenas 3 parcelas. A diretoria do Flamengo, sabendo do forte desejo de Claudinho de se transferir para o clube carioca, decidiu deixar a situação nas mãos do jogador e dos seus empresários. Assim como no confronto contra o Criciúma, Lohan não foi relacionado por Tite e não viajará para a Bahia para enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, dia 24, em Salvador. A expectativa é que o jogador seja utilizado na equipe sub-20 no confronto contra o Botafogo, na Gávea. As escolhas de Tite em não relacionar Lohan têm atrasado a renovação de contrato com o Flamengo. Os empresários do atleta dificultaram as tratativas nos últimos dias, pois aguardam a definição da atitude do treinador em relação à utilização do jovem. Apesar de a negociação estar travada até então, houve um pequeno avanço nessa semana e a expectativa de acordo na próxima semana. É isso aí, nação. Essas foram as últimas notícias do Flamengo. Comenta aí qual é a sua opinião e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias, beleza? Tamo junto.